E agora nós estamos em contato com o nosso convidado, ele que foi um grande jogador aí das décadas de 80, 90, também tornou-se comentarista esportivo. Estamos falando de Walter Casagrande Júnior. Casal, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no Espaço da Inclusão. Obrigado pela atenção. Tudo bem? Fala, Felipe, beleza? Prazer é meu, obrigado pelo convite. Nós te agradecemos aí. Estive com o Casão em 2019 aí naquela matéria na TV Globo, muito gratificante, muito importante, aliás. Foi bem legal mesmo. Foi num jogo, né, Felipe? Foi numa partida de futebol, não foi? Lá no, correto, do Palmeiras, na Libertadores. No Allianz Parque, no Palmeiras. Foi bem legal. Casão, como que você decidiu se tornar jogador de futebol? Você começou na década de 80, né? Como que você decidiu se tornar um jogador de futebol? Cara, eu tinha 7 anos e assisti a Copa de 70, né? A primeira memória mesmo que eu tenho é do ano de 1970. Depois, quando eu vi aquela Copa, quando o Brasil foi tricampeão, cara, eu me apaixonei demais pelo futebol, pela bola. Foi aí que eu comecei a querer chutar bola. Meu pai comprava bola para eu chutar, eu já jogava botão, né, com o nome do jogo, com a carinha dos jogadores e tal. Foi a Copa de 70 que me influenciou totalmente para o esporte, para jogar futebol. Lendário futebol de botão, nossa. Sim, maravilhoso. Quanto tempo. Você atuou por várias equipes, né, do futebol brasileiro, também mundial, Corinthians, São Paulo, Caldense de Minas Gerais, né, do Poços de Caldas, Flamengo. Você teve uma passagem muito importante, né, pela equipe do Corinthians, inclusive, a primeira. Eu nasci no Corinthians, né? Eu cheguei para jogar futebol de campo no Corinthians, na categoria dente de leite, em 75. Então, desde 1975, eu virei um atleta do Corinthians, né? E, cara, sempre fui corintiano, minha família super corintiana, também super corintiano. Às vezes eu assistia os treinos do Corinthians à tarde, antes mesmo de eu começar a jogar lá. Meu pai me levava para ver os jogos do Corinthians. Então, a minha escolha pelo Corinthians foi pela paixão pelo clube mesmo. Eu tinha uma possibilidade de treinar na Portuguesa, até tinha começado a treinar na Portuguesa, garotinho, bem pequeno, mas aí eu vi uma faixa no Corinthians, estão abertas as inscrições para a peneira do dente de leite, né? A molecada lá, muitos moleques, e eu fui fazer o teste e passei. Então, a minha escolha foi pelo coração mesmo. E eu fiquei de 75 nas categorias de base até janeiro de 81, quando eu tive uma discussão séria com o treinador Oswaldo Brandão. Eu tinha 17 anos. E aí eu fui para Poços de Caldas. Fiz um ótimo campeonato mineiro lá e voltei em 82 para fazer parte da formação da democracia corintiana, né? Onde nós somos bicampeões 82 e 83. 84 nós somos terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Eu fui para São Paulo, o Sócrates foi para a Fiorentina e eu fui para o São Paulo, fiz uma ótima temporada no São Paulo, voltei para o Corinthians, e aí o time não foi bem, né? Era um grande time, mas o time não foi bem, mas eu estava bem. Eu fui bem, fui convocado para a seleção brasileira, fui para a Copa do Mundo, e 86 já foi muito desgastante para mim no Corinthians. Foi uma decepção, uma frustração a Copa do Mundo como um todo, uma frustração minha, porque eu era um dos caras que a torcida jogava mais esperança, né? De uma conquista, e eu fui muito mal na Copa. Então, quando eu voltei da Copa, não tinha mais o que fazer aqui no Brasil, e acabei indo para fora. Aliás, você citou a questão da democracia corintiana, né, que teve lendários jogadores que fizeram parte, você, Vladimir, Sócrates, né? Fala para os mais jovens que não acompanharam o que foi exatamente o movimento democracia corintiana. Bom, vou explicar. O meio do futebol, de clubes de futebol, é muito paternalista. Na década de 70, 80, era até mais do que é hoje, né? Os jogadores não faziam nada, não faziam check-in de avião, nem de hotel, passagem, tudo na mão, sabe? Não fazia nada. E essa situação, esse tipo de comportamento da época, deixava os jogadores infantilizados, né? Demorava muito para amadurecer, tinha um comportamento de adolescentes o tempo todo. Esse era um dos motivos. Quando a democracia corintiana começou a ser planejada, nós colocamos em prática um certo tipo de comportamento que até então a gente nem sabia que era democracia corintiana, porque nós vivíamos uma ditadura militar desde 1964. Então ninguém tinha na prática o conhecimento da democracia. A gente tinha o conhecimento da democracia pela leitura, pela história, né, da democracia. Mas na prática não. Mas assim, casou um grupo de jogadores com o mesmo estilo de pensamento, né?
de liberdade, de assumir a responsabilidade, de encarar a profissão de jogador de futebol como um trabalhador, como outro qualquer, né? Pegando essa condição de trabalhador, nós tínhamos diversos direitos que os jogadores de futebol não tinham. Sendo um trabalhador, a gente poderia tomar posição política, a gente poderia se divertir, a gente poderia ir em qualquer lugar, ir em shows, ir em festas e tal, e ter uma participação social importante, coisa que o jogador de futebol não fazia na época e muito pouco faz hoje, né? Quando nós colocamos em prática um tipo de comportamento de um trabalhador, nós tivemos diversos direitos. A democracia corintiana começou dessa maneira. Aí tem alguns detalhes menos importantes, que as pessoas dão mais importância a isso do que a realidade, que é escolher se vai viajar um dia ou outro, qual hotel vai ficar, se os casados vão concentrar ou não, se os solteiros concentram ou não. Esse tipo de coisa foi consequência, foi na sequência das coisas mais importantes. Mas as pessoas sempre gostam de destacar esse tipo de coisa. A coisa mais importante da democracia foi a liberdade social dos jogadores do Corinthians naquela época. E eram jogadores, assim, tinham bastante envolvimento, né? Você, Sócrates, Vladimir, né, que iniciaram esses movimentos. Sim, a democracia funciona da seguinte maneira. Todo mundo pode participar ou não, né? Ninguém é obrigado a assumir um compromisso democrático, principalmente naquela época que era a ditadura militar, dentro de uma democracia. Na realidade, todos ali funcionaram como democracia. O grupo funcionava como uma democracia. Mas eram poucos aqueles que realmente assumiram um papel social dentro da democracia corintiana. Aí você pode colocar o Adilson Monteiro Alves, que era o vice-presidente de futebol, você coloca eu, Sócrates, Vladimir, Daniel Gonzalez, né, Eduardo, né, tem aqueles que participaram mais e aqueles que participaram menos. Mas o importante naquela época era que todos tinham consciência da importância de que o time precisava jogar bem e ser campeão, porque a gente estava sendo perseguido pela ditadura militar, pelos generais, e aquela vitória contra o São Paulo em 82, na final, era muito importante, era muito necessária, não só para o Corinthians, mas para o projeto de democracia corintiana. Casão, como que você vê o futebol de antes e o futebol de agora? Na sua opinião, quais foram as principais mudanças, se é que a gente pode dizer assim? Dentro do campo, as principais mudanças são o jogo ficou menos técnico e mais força física, mais contato físico. O jogo ficou mais intenso, né? Tem mais intensidade de jogar e perdeu a plástica do futebol. São poucas as jogadas numa partida que são plásticas, que são bonitas de ver. O Flamengo faz isso muito bem, porque é uma equipe muito técnica. O Palmeiras também faz, porque é uma equipe já bem formada, com um ótimo elenco, já treinada pelo mesmo treinador. Mas se você for procurar pelo Brasil afora, todos os outros times conseguem fazer poucas jogadas bonitas dentro de campo. O jogo é mais brigado, o jogo é mais intenso, é muito, muito contato físico, sabe? E isso daí diminuiu a técnica, a habilidade do jogador de futebol. Outra coisa que mudou é que agora a maioria dos treinadores inibem a jogada individual, né? Inibem o drible, a gingada, uma jogada mais aguda. Colocaram muita tática no jogo, né? Os jogadores de futebol são muito mais táticos hoje do que técnicos, né? Então a mudança foi radical com o tempo, mudou muito. Se você for analisar, se você pegar um jogo dos anos 80, dos anos 90, do começo dos anos 2000 e colocar hoje, comparar com o jogo de hoje, você vai ver a diferença de beleza do futebol, você vai ver que é gritante a diferença da beleza do jogo. O fato de ter vindo treinadores estrangeiros aqui para o Brasil contribuiu mais para isso? Para tirar um pouco a beleza do nosso futebol? Não. Eu acho que foi a responsabilidade dos treinadores brasileiros mesmo, que ficaram uns 5 a 10 anos, uma década talvez, jogando defensivamente, apostando em 2 volantes de marcação, né, fazendo que os jogadores que jogavam pelo lado, antigos pontas, viessem para marcar os laterais e tentavam ganhar o jogo por uma bola, um contra-ataque. Isso daí, esse tipo de jogo quebrou completamente a cultura futebolística, a escola do futebol brasileiro, né? Então a responsabilidade maior foram dos treinadores brasileiros. Os estrangeiros que vieram para cá, por exemplo, o Jorge Jesus, ele fez o Flamengo jogar maravilhosamente bem. O Palmeimes do Abel
Ferreira é super campeão jogando bem. O Vojvoda, lá no Fortaleza, faz o Fortaleza jogar um futebol encantador. Então a responsabilidade, eu acho que os estrangeiros que vieram para cá ajudaram a recuperar, estão ajudando a recuperar a escola brasileira, porque eles são fãs da história do futebol brasileiro, né? E os treinadores brasileiros pensam só no resultado, pouco importa se o jogo é bonito ou feio. Aliás, o Vojvoda tá tirando leite de pedra. Realmente, esse é um treinador que eu admiro muito, espero que ele fique muito tempo no Fortaleza. Não, é um treinador dos mais importantes do futebol brasileiro, desde quando ele chegou, né? O Fortaleza, por exemplo, terminou o primeiro turno em último ou penúltimo na zona de rebaixamento. O segundo turno do Fortaleza é de time campeão, né? O Fortaleza subiu intensamente na classificação. O trabalho dele, na minha opinião, é comparado, claro, separando a estrutura e o peso da camisa, a história dos clubes, é comparado com o trabalho do Abel Ferreira, né? Porque o Abel tem o Palmeiras na mão, tem muito dinheiro na mão, tem um elenco bom, ele chegou para ajeitar o elenco, mandou muitos jogadores embora, contratou uns outros jogadores, subiu muito cara da base, formou um grupo que é bicampeão da Libertadores, vai ser campeão brasileiro, já foi campeão paulista, já foi campeão da Copa do Brasil, Supercopa, Recopa. Então o Abel ganhou todos os títulos com o Palmeiras. E o Fortaleza, o Vojvoda levou o Fortaleza para Libertadores, já foi campeão cearense, acho que foi campeão do Nordeste, tirou o time e o clube do Fortaleza, a direção do Fortaleza também merece muitos elogios e méritos, porque quando acabou o primeiro turno, o Fortaleza na zona de rebaixamento, qualquer outro, ou a grande maioria dos clubes iam demitir o treinador. Eles seguraram o Vojvoda e agora o Fortaleza está brigando por outra vaga na Libertadores. E aliás, empatou ontem contra o Atlético Mineiro, um brilhante resultado, aliás. Ocasião, e o tempo que você jogou lá fora, quando você saiu, né, em 86 e acabou indo para outras equipes, quais foram as principais, assim, diferenças que você sentiu pra época? Da saída do Brasil pra fora? Isso. Cara, eu não tive muita dificuldade. Eu fiquei 7 anos e meio na Europa, né? Eu tive uma adaptação com outro tipo de treinamento, outro tipo de relacionamento entre os jogadores. Eu fiquei uns 8 meses no Porto, fomos campeões da Champions, eu tive uma contusão grave lá, mas lá no Porto foi praticamente uma universidade, uma formação para mim de entendimento de como funcionava o futebol europeu, os relacionamentos e tudo mais. Quando eu fui para a Itália, eu já fui sabendo, apesar de era um outro tipo de jogo, o futebol italiano era maravilhoso naquela época, só tinha os grandes jogadores do mundo, estavam jogando no futebol italiano, o futebol era muito difícil de se jogar, a marcação era muito forte, mas a questão do relacionamento e do tipo de treinamento, eu já cheguei na Itália mais preparado. Então eu não tive problema nenhum de adaptação, tanto que eu fiquei 4 anos no Ascoli, depois fiquei mais 3 no Torino e fiz amizade lá, me relacionei do jeito que eles se relacionam, mais friamente, né? Eu me adaptei ao modo de convívio, de relação dos jogadores de futebol na Europa, né? Então eu não tive nenhum tipo de dificuldade, nenhuma. A única coisa que demorou um pouco mais, foi entender a relação entre jogadores, entender a relação de jogadores com o treinador e entender a relação dos jogadores com a imprensa. Isso aí foi uma questão que demorou um pouquinho para eu me adaptar. Mas fora isso, correu tudo normal. Você fala de entender a relação dos jogadores com a imprensa, tipo daqui no Brasil os jogadores estão falando toda hora com a imprensa e lá uma questão mais somente necessária? Não, lá fora é o seguinte, os treinadores eles são convivem menos com o jogador, né? Tanto que na Europa o treinador é um mister. Aqui no Brasil o único mister que os caras chamavam era o Jorge Jesus, né? Mas na Europa todos os treinadores são chamados como mister. E os jogadores respeitam mais, mas também tem diálogo para você conversar sobre um esquema tático, uma posição, um modo de jogar. Então, o que eu aprendi lá, que eu aprendi mesmo, que diferente daqui, foi a disciplina tática. Eu aprendi a jogar em outras posições, até defensivamente, um modo mais intenso de jogar, né, com mais força física. Eu aprendi tudo isso com o começo meu na Itália, até chega no segundo ano. No segundo ano da Itália eu já estava totalmente adaptado àquele estilo de jogo. E os treinadores que eu tive, todos eles foram legais, foi fácil de conviver, foi fácil de me relacionar, não tive problema sério com nenhum treinador que eu trabalhei na Itália, nem em Portugal. Então, a relação
que ficou mais clara para mim é essa relação de respeito, de opinião. Todos eles sabiam que eu vinha do projeto Democracia Corintiana, então todos eles eram curiosos em saber como funcionava, e todos eles deram espaço, sempre deram espaço para mim, para colocar minhas ideias. No tempo que você esteve na Itália, você chegou a jogar contra o Maradona? Sim, 7 anos. Joguei contra Maradona, contra Van Basten, contra Gullit, contra Briegel, Matthaus, Breme, Klinsmann, Voller, Bertold. Bom, todos os grandes jogadores da época faziam parte do futebol italiano. Aliás, era o que o futebol italiano viveu, né? Posteriormente, o futebol espanhol viveu com o Barcelona, né? Praticamente. Sim, não, então, o futebol italiano de hoje é a Premier League. O que é a Premier League era o futebol italiano dos anos 80 e 90, né? Todos os melhores jogadores, a grande maioria dos melhores jogadores lá, jogando lá. Só que a diferença era que os anos 80, na minha opinião, os anos 80 e 90, tinham muito mais jogadores craques do que tem hoje. A quantidade de craques era muito maior. Se a gente for fazer uma comparação, igual foi falado nas revistas aí, os 5, 6 melhores jogadores do mundo, né? Quem você colocaria hoje? Os 5, 6 melhores jogadores do mundo? Isso, em todos os tempos. Desde 70 pra frente? Isso. Pelé, obviamente, não tem discussão. Maradona, Cruyff, Cristiano Ronaldo, Messi e Ronaldo. Isso aí sempre o pessoal faz nessas discussões, né? Uma revista, né, fez um tema desse, assim, relacionado a isso. Sim, sim. Eles gostam de tentar arrumar alguém para ser melhor que o Pelé. Eles tentam sempre, todo mundo tenta ter alguém. Esse aqui fez mais gol que o Pelé. Não, esse aqui eu acho que foi melhor que o Pelé. Parece que o século XXI tem uma preocupação enorme de arrumar um outro jogador para se dizer que é melhor que o Pelé. Você já pensou se na época do Pelé tivesse o marketing que tem hoje no futebol? Não é só o marketing. Pensa o Pelé jogando com chuteira leve, com a bola leve, campos, o gramado maravilhoso, o material esportivo leve, né? A roupa, calção, camisa, meia, chuteira, tudo. Esses caras não conseguem entender que o Pelé fez tudo aquilo num período de muita dificuldade, que os materiais eram pesados, a chuteira tinha prego embaixo, os gramados eram um pasto, cheio de barro, sabe? Os jogos eram difíceis, porque todo time era bom aqui no Brasil, todos os times tinham grandes craques, e as pessoas acham que chega agora, um cara vai na França, faz 30 gols, e aí os caras falam que é melhor que o Pelé. O Casanho, sua passagem no São Paulo? Foi ótimo, foi um dos momentos mais legais da minha carreira de futebol. Fora a Democracia Corintiana, é um período que eu tenho muita saudade, porque era uma equipe jovem, sabe? Nós éramos quase todos da mesma idade. Você tinha o Oscar e o Dario, que eram um pouco mais velhos, né? O Oscar e o Dario já eram um pouco mais velhos que a gente. O resto era tudo 21, 22 e 23 anos, né? Paulo Roberto, lateral direito, que veio do Grêmio, campeão do mundo, tinha 21 anos, que nem eu. O Nelsinho, que era lateral esquerdo, 21. Márcio Araújo, 21. O Pita tinha 23. Careca, 23. Geraldo, acho que tinha 26. O Sidney, que era o ponto esquerdo, tinha 20. Era uma equipe super jovem, super divertida e que jogava muito bem. Essa equipe realmente fez época, né? Muitos jogos Careca, depois também. Não, Careca tava fora. Né? Então, Careca... o time era Abelha ou Barbiroto, Paulo Roberto, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Márcio Araújo, eu e o Pita, Geraldo, Careca e Sidney. Esse era o time de 84. Um belo time. Aliás, São Paulo, que depois também na década de 90 teve grandes times também, né? Acho que bicampeão mundial. Sim. Realmente foram épocas glamurosas no São Paulo. Aliás, quando você saiu do Corinthians pro São Paulo, o povo achou um pouco ruim na época, né? Cara, ali foi um golpe que o conselho do clube do Corinthians tentou dar na Democracia Corintiana, porque o Sócrates foi vendido e eles fizeram um abaixo-assinado para eu sair do clube sem ter feito nada, proibiram de eu entrar no clube, cortaram o meu salário e eu fiquei 40 dias sem poder treinar no Corinthians, sem poder entrar no Corinthians, quando apareceu o São Paulo. Foi uma armação, na realidade, mas para mim foi ótimo ter chegado no São Paulo daquela época e pegar esse time jovem aí. Acabou saindo melhor, sobressaindo no São Paulo. Sim, porque, por exemplo, eu nasci no Corinthians, então eles nunca davam. Mesmo eu sendo
artilheiro do campeonato com 28 gols em 82, bicampeão paulista, eles nunca davam um valor para um prata da casa, né, para um jogador que começou nas categorias de base. Eu tive que ir para um outro time, jogar bem num grande time como São Paulo, para voltar para o Corinthians e ser reconhecido como um grande jogador. Hoje em dia, depois que acabou a lei do passe, né, que o clube já não é mais dono do passe do jogador, você acha que teve mais benefícios ou mais malefícios em relação aos clubes e atletas? A lei do passe, a lei Pelé? Isso. Cara, assim, eu sou da época da lei do passe. Então, eu não fiquei no São Paulo por causa da lei do passe, né? O Corinthians me emprestou, naquela época, o jogador que era emprestado, o clube que empresta, tinha que colocar um valor na Federação Paulista, né? O valor do passe. Porque aí o outro time, se interessasse em comprar, ia lá, depositava o dinheiro e pronto, comprava o jogador. Só que o Corinthians não deu um valor, não colocou um valor do meu passe na federação. Então, quando acabou o meu contrato com o São Paulo, o Corinthians podia pedir o que quisesse, a quantia que quisesse. E ficou muito caro para o São Paulo. Se fosse nos dias de hoje, eu poderia ter ficado no São Paulo tranquilamente, porque a decisão estava nas minhas mãos. E hoje, com a lei do passe, o jogador escolhe, vai para o clube que quiser, né? Eu acho que tem que encontrar o meio termo. Porque os jogadores estão perdendo a identificação com os clubes, né? Quem que é identificado com o clube no Brasil hoje? Você vai lembrar o Rogério Ceni do São Paulo, o Marcos do Corinthians, o Cássio do Corinthians, o Gabriel do Flamengo, né? O Dudu do Palmeiras. Mas, gente, é muito pouco. Na minha época, o Casagrande do Corinthians, Sócrates do Corinthians, Vladimir do Corinthians, Zé Maria do Corinthians, Oscar do São Paulo, Dario Pereira do São Paulo, Serginho do São Paulo depois do Santos, Valdir Pérez. Então, todo o time, na época dos anos 80 e 90, dos anos 70, 80, 90... Ademir da Guia no Palmeiras. Exatamente. Leivinha no Palmeiras, Luiz Pereira, Leão no Palmeiras. Cada time tinha 5 ou 6 jogadores no elenco que se identificava com o clube. Hoje, não tem, no máximo, um que você olha e fala assim, pô, isso aí é o Dudu do Palmeiras. Né? Nem o próprio Ronaldo tem um clube definido que ele se identifica. Né? Não tem. Né? Porque o Ronaldo jogou no Real, jogou no Barcelona, jogou na Inter, jogou no Milan, jogou no Corinthians. Né? Agora, você olha pro Ronaldo e fala assim, é o Ronaldo de qual time? Né? Porque ele girou muito. Né? Talvez seja o Ronaldo da Inter de Milão ou do Barcelona, que ele foi muito bem, mas como gira muito, o jogador não pega uma identificação com um clube, como a gente ficava antes, como era antigamente. Diferente, por exemplo, do Ronaldo do Corinthians, né? Que ficou anos e anos no Corinthians. Sim, todo mundo ficava ali. O Vladimir foi titular do Corinthians há mais de 12 anos. O Zé Maria também. O Basílio fez um gol de 77, é o Basílio do Corinthians, entendeu? Era assim, antigamente. Era desse jeito. Casão, agora eu queria abordar com você um assunto que você, inclusive, fez o livro falando sobre isso, né? Que foi quando você acabou passando por um momento difícil da sua carreira até você se recuperar de novo. Sobre meu problema com drogas? Isso. Cara, isso aí foi uma escolha quando eu era adolescente. Meu estilo de vida era aquele. Quando você começa a beber ou usar drogas, ou comer muito chocolate, ou fazer muitas compras, você não sabe se você vai virar um compulsivo ou não. Ninguém sabe, né? E eu virei um compulsivo de drogas. Mas como tem compulsivo para jogo, como tem compulsivo para fazer compras, como tem compulsivo para comer chocolate, como tem compulsivo para tudo. Muitas mulheres são compulsivas em comprar sapato, né? A compulsão é o problema. Então, com o passar dos anos, eu fui desenvolvendo essa compulsão, virei um dependente químico, que aí eu não tive mais o controle da minha vida. Acabei sofrendo um acidente, fui internado, e essa internação me fez ressuscitar, né? Me fez levantar novamente e me recuperar para a vida, né? Vida profissional, vida pessoal, recuperar meus princípios, meus valores, colocar em ordem o Walter interno, né? Walter Casagrande Júnior por dentro, né? Que o problema era interno. Realmente e também uma baita de uma força de vontade, né? Para conseguir sair. Sim, se você não encarar com seriedade, se você não pôr na cabeça que você quer mudar de vida, a coisa principal é a pessoa querer mudar de vida, não querer ter a mesma vida que tinha antes. Essa é a coisa principal. Enquanto você
Enquanto a pessoa não coloca na cabeça que ela precisa mudar de vida, ela não consegue se recuperar. Casão, e o que te levou aí para trabalhar como comentarista? Assim, logo você foi para a área de comentários, ficou mais de 20 anos na mesma emissora. Como que foi essa passagem do ex-jogador para o comentarista? Não, eu tinha parado de jogar e comecei a ser convidado para algumas entrevistas. Eu acho que eu comentei um jogo na Bandeirantes como convidado. E aí o José Trajano, que era diretor da ESPN, ele me convidou para ser comentarista da casa. E eu fui para a ESPN, fiquei o ano de 86 inteiro, fiz até a Olimpíada de Atlanta, depois eu fiquei até até começo de julho de 97, e aí eu fui para a Globo. Eu fiquei 1 ano e meio na ESPN e 25 anos na TV Globo. Foi uma coisa natural. Não foi uma coisa pensada, eu não me preparei para aquilo. Foi um convite do José Trajano que fez com que eu me transformasse num comentarista esportivo. Aliás, grande José Trajano, esteve aí na imprensa falada, imprensa escrita, né, realmente um dos melhores jornalistas esportivos aí do Brasil. E hoje em dia você está no UOL. Sim, eu estou no UOL e estou na Folha de São Paulo. Toda terça-feira eu tenho um programa junto com o Juca Kfouri e com o José Trajano que chama Cartão Vermelho. Eu tenho um programa também junto com a Mili Lacombe, que chama Dois Toques, com Casagrande e Mili Lacombe. E escrevo minhas colunas diárias no UOL e escrevo para a Folha de sábado e de domingo, de sábado e de terça. A minha coluna na Folha sai no site na sexta e sai no impresso no sábado. E sai no site na segunda e sai impresso na terça. Copa do Mundo, o que você espera pro Brasil, logo no Catar, né, para essa Copa do Mundo? Cara, eu não estou muito entusiasmado com a seleção brasileira, não. A seleção brasileira não joga há 4 anos com times europeus. A seleção brasileira é uma equipe talentosa. Essa molecada nova é muito talentosa, mas eu vejo ainda a seleção eu não consigo ter um parâmetro técnico e nem de intensidade, nem de competitividade da seleção brasileira, porque ela não enfrentou, não é culpa da CBF também, os campeonatos europeus lá, Liga das Nações, a Eurocopa, eliminatórias da Copa, eliminatórias da Eurocopa, sabe? Ocupa todo o espaço. Então isso não dá para eu não tenho condição, não dá para ter uma condição de um parâmetro da qualidade da seleção brasileira em relação às outras seleções europeias. Aqui na América do Sul, em outros países aqui próximos, realmente, né, você pega aí Venezuela, Bolívia, estão muito aquém, né, de um nível de uma Copa do Mundo. Não, tá todo mundo muito aquém, porque Brasil e Argentina se classificam com várias rodadas de antecedência. O Brasil terminou as eliminatórias invicto. Uruguai, Colômbia, né? Que a Colômbia não vai para a Copa, mas Uruguai, Colômbia, Chile são aqueles que nos últimos anos também entram ali no bloco. Dessa vez tem uma surpresa que é o Equador, mas o Brasil não tem dificuldade nenhuma aqui na América do Sul, nenhuma seleção. Os únicos 2 jogos que realmente são clássicos e pode acontecer qualquer coisa, mas mesmo assim o Brasil ganha do Uruguai quase sempre, é Brasil, Uruguai, Brasil e Argentina, né? Para o Brasil. E a questão do futebol feminino, que vem cada vez mais crescendo no Brasil? O futebol feminino eu sempre apoiei, desde os anos 80, desde a época da democracia corintiana. Eu e o Sócrates, nós éramos apoiadores do futebol feminino, que naquela época estava começando a surgir alguma coisa aqui no Brasil. A evolução demorou pra caramba, porque tem um preconceito muito grande na sociedade, né, para as meninas jogarem futebol. Continua tendo esse preconceito. As meninas são obrigadas, né, os times são obrigados a ter grandes times, grandes jogadoras, para que tenha público, para que o futebol feminino consiga se firmar. Hoje o futebol brasileiro no Brasil tem grandes equipes, jogadoras espetaculares, Corinthians, Palmeiras, né, São Paulo, Internacional, enfim, Ferroviária de Araraquara, e mais outras equipes são muito fortes, o Campeonato Brasileiro é muito forte, tem público, o Corinthians bateu o recorde na final, Corinthians Internacional, mais de 37 mil pessoas, quase 40 mil, se eu não me engano, lá na Arena, eu fui assistir o jogo, mas a seleção brasileira ainda não consegue se firmar dentro de uma competição importante como Copa do Mundo, né? E isso atrapalha um pouco a segurança do futebol feminino aqui no Brasil. A seleção brasileira é muito importante para consolidar o futebol feminino aqui no futebol brasileiro feminino. Então a seleção brasileira precisa cada vez mais evoluir, cada vez mais ir adiante numa Copa do Mundo, para que isso para que se fortaleça mesmo, porque é muito mais fácil os preconceituosos puxar o futebol feminino para baixo do que aqueles que apoiam
apoiam puxar para cima. Isso depende muito do rendimento da seleção brasileira, porque o rendimento dos clubes aqui é muito bom. Eu acho que o futebol feminino ele vive um pouco o que vive o paradesporto. Eu acho que é mais ou menos a mesma linha. Sim. É por aí. A dificuldade dos atletas é muito grande. Eu sei porque eu fui visitar lá o centro de treinamento lá em São Bernardo, na Imigrantes, né? Eu me lembro, na Imigrantes, o centro de treinamento dos atletas paralímpicos. Eles têm um esquema de treinamento maravilhoso, uma estrutura fantástica, mas mesmo assim, pouco apoio, pouca visibilidade, né? Pouco se fala. Se fala muito quando tem Paralimpíada, mas durante o ano pouco se fala sobre os atletas, sobre os campeonatos, sobre as competições. São equipes pontuais, épocas pontuais. Aquele centro de Paralímpica é maravilhoso, né? A quadra e a acústica, né? Tudo sim. Tem uma acústica maravilhosa ali. É maravilhoso lá. A quadra, os atletas, esportes que eu nem conhecia. Eu aprendi lá, vi que tinha e é muito legal de ver. Eu fiquei super entusiasmado com aquele centro de treinamento e com os atletas. Um dos melhores do mundo, aliás. Osmar Santos, né? Osmar Santos, infelizmente, hoje não narra mais, né? Devido àquele acidente de 94, mas eu queria que você falasse do futebol antes de Osmar Santos e pós Osmar Santos. Cara, a época de ouro do rádio brasileiro foi os anos 60, 70, 80, acho que uma boa parte dos 90 também, porque tinham diversos grandes narradores, né? Narradores empolgantes, né? Não dá para esquecer também Fiorinotti, né? O José Silvério, que ainda narra hoje, né? Muitos outros grandes narradores. E o Osmar, ele modificou o modo de narrar, né? O Osmar veio criando uma forma de narração mais veloz, com poesia, com música, com cultura, no meio da narração dele. O Osmar Santos revolucionou a narração de futebol na rádio brasileira. E eu sou muito amigo do Osmar, fui muito amigo daquela época, saí e hoje continuo sendo muito amigo dele. Foi um cara que participou diretamente da democracia corintiana, das diretas já, encontrava sempre eles em shows de MPB em finais de semana. Então, a minha relação com o Osmar é muito carinhosa, porque nós passamos juntos coisas importantes, né? Como a luta pelas diretas, como a época da democracia, enfim. Foi tudo muito, muito forte entre nós. O Osmar, realmente, o Osmar era um narrador que ele narrava tudo, né? Ele narrava Fórmula Indy, Fórmula 1, futebol, o que você desse pro Osmar, ele narrava. Sim, o Osmar é um narrador espetacular. Tive a oportunidade sou amigo, fui aluno de um camarada que trabalhou muitos anos com o Osmar, né? Marcos Aurélio de Carvalho, colega foi diretor do Sistema Globo de Rádio, e a gente comentava muito isso, né? A versatilidade do Osmar. Conversei algumas vezes com os Ulisses também, irmão do Osmar, era impressionante realmente. E o Fiore, né? O Fiore era um poeta. Sim, o Fiore é sensacional. O Fiore era um poeta. Fiore, o cantinho de saudade. Nossa, era muito cantinho bom. De saudade. Realmente, época maravilhosa. E o livro, Casão? Livro, documentário? Eu lancei 3 livros junto com o Gilvan Ribeiro, né? 2 se trata da minha época Independência Química. O primeiro livro, Casagrande e seus Demônios, é a parte mais dramática, a parte mais difícil, que termina quando eu tenho alta na clínica. E o meu terceiro livro chama Travessia, que conta a parte da ressocialização, né, de um dependente químico quando sai de uma internação. Eu fiquei 1 ano internado. Quando eu saí, eu tive que me adaptar ao mundo que tinha mudado completamente em 1 ano. E eu não sabia como é que era, né? Então, o terceiro livro é muito importante também, mas eu gosto muito do segundo livro, que é Sócrates e Casagrande, uma história de amor, que eu conto a minha relação com o Magrão. Esses livros, eles existem em audiobook? Sim, assim? Existem sim. Não é fácil encontrar, né? Mas existem, tá à venda ainda. Tem até em livrarias. Bacana, com certeza lerei, interessante. Casão, recentemente você teve um envolvimento, né? Você esteve em locais indígenas, né? Conversando com pessoas indígenas. Eu queria que você falasse um pouco dessa passagem também sua, essa militância agora com pessoas indígenas. Não, é uma coisa definitiva, né? Eu trabalho com os povos indígenas desde antes da pandemia. E todas as reuniões que eu tive com as lideranças, o compromisso que eu assumi, que era aquele que eles queriam, era de organizar eventos esportivos e dar visibilidade para os povos indígenas. E o mês passado nós fizemos um evento chamado Sem Demarcação Não Tem Jogo, numa aldeia indígena lá em São Joaquim de Bicas, do lado de Brumadinho, aldeia
Yaturama, que eles ganharam uma escritura de 2 japoneses que eram donos das terras. Então é a primeira aldeia, o primeiro povo indígena com terra demarcada e sem ajuda do governo, sem ajuda de nada. Nós fizemos esse evento lá, foi maravilhoso, e daqui para frente vão ter outros eventos cada vez maior, cada vez chamando mais atenção para a importância da demarcação de terra e da proteção dos povos indígenas. Realmente, isso é muito importante, muito legal, parabéns. Será que nós já tivemos jogadores indígenas? Assim, não lembro. Se... Sim, o Índio, lateral direito do Corinthians, foi campeão mundial pelo Corinthians, e ele é indígena mesmo. Eu achava que era seu apelido mesmo, porque eu não lembrava. E agora, Casão, quais são os projetos futuros? Então, cara, eu tô indo para o Catar em novembro, né? 16 de novembro, pela Folha e pelo UOL. Vou trabalhar diferente nessa Copa do Mundo, não vou estar dentro do estúdio, dentro de uma cabine. Tô bastante feliz. Será a 7ª Copa do Mundo que eu vou cobrir em loco, né? Então, tô bastante empolgado. E meus outros projetos, eu tenho um projeto com o Teatro Municipal. Em julho do ano que vem, vou fazer um evento que chama O Rock Canta Belchior, né? Eu vou fazer dentro do teatro, vou fazer também uma homenagem a Luiz Gonzaga no Dia do Nordestino e os povos indígenas, né? Meu trabalho com os povos indígenas. Uau, Rock Canta Belchior, bacana. Belchior que fez tantos sucessos, né? Tantas músicas, uma delas, por exemplo, como Nossos Pais gravaram aquela Elis, né? Que é do Belchior. Belchior, tem várias músicas sensacionais. Latino-americano, e tantos Um rapaz latino-americano, Velha Roupa Colorida, tem muita música. Medo de Avião. Infelizmente, muitas jovens hoje nem fazem ideia de o que foi Belchior. Exatamente. O Belchior, para mim, foi o poeta que melhor definiu as dificuldades da juventude dos anos 70, que eu era adolescente. Mas as letras dele são modernas. Os adolescentes de hoje passam pelas mesmas dificuldades que ele canta na música, né? É a letra que nunca morre. Não, nunca morre. Entra ano e sai ano e a letra nunca morre. Exatamente. Aliás, aquela galera de 60, 70, né? Eles tinham esse dom. Você pega muitas músicas daquela época, você escuta, hoje você fala, serve ainda. Exatamente. E o documentário, Casão? Como que você fez a ideia de fazer o documentário? O documentário foi procurado pela diretora Suzana Lira, né? Que ela me propôs, queria fazer um documentário, porque ela achava minha vida interessante. Eu senti confiança nela, topei, e ela fez um maravilhoso trabalho. Foi um trabalho muito honesto. Ali, a minha vida está contada realmente como ela foi, não tem nada escondido, não tem passada de pano, não tem flores. É a vida como é que ela foi mesmo, né? E fez um sucesso enorme na Globoplay, uma das séries mais vistas do ano na Globoplay, e serve muito também, como os livros, para ajudar as pessoas, os familiares de pessoas que são dependentes químicos, os próprios dependentes químicos que querem se tratar, querem procurar ajuda. Tanto os livros como a série, eu acho que incentiva o tratamento, incentiva a ajuda e esclarece muitas coisas para os pais, né, os codependentes. Eles ficam perdidos e sofrem muito quando tem um parente assim no caos com as drogas. Você acha que hoje em dia falta talvez mais incentivo, algumas coisas para que o jovem possa sair desse ramo? Falta esclarecimento, né? A sociedade ela não sabe, ela não conhece o que é dependência química. Muita gente ainda acha que quem usa droga é marginal, é bandido, né? Se for trabalhar, para de usar droga. Se der dinheiro para ele para de usar droga. E não é uma doença compulsiva que o cara não tem como parar. Ele precisa de ajuda médica mesmo, ajuda de profissionais da saúde mental. E tem muito pouco esclarecimento para a sociedade sobre isso. Bom, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de dizer que eu estou muito emocionado, aliás, de estar fazendo essa entrevista, né? Foi uma honra. Gostaria de agradecer ao Walter Casagrande Júnior. Queria que você deixasse seus contatos, uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, por gentileza. Cara, eu que agradeço, Felipe. Foi um grande prazer conversar com você novamente. Nós fizemos uma matéria maravilhosa lá no Palmeiras aquela vez e aceitei o convite de cara, não tinha como negar conversar com você. Eu te admiro muito. Você transmite muita força para as pessoas, né? Como cada um do seu jeito, como eu tento passar também. E a mensagem que eu posso deixar é o seguinte: nunca deixe de lado os seus sonhos, né? Porque os sonhos não envelhecem, como já cantou Milton Nascimento, né? Os sonhos não envelhecem. Então, todos os sonhos que nós temos que correr atrás dele. Não importa quanto tempo vai demorar para ser realizado. Como eles não envelhecem, todos os sonhos são atuais, né? Para todo mundo. Ok, conversamos com o ex-jogador, atualmente comentarista esportivo, Walter Casagrande Júnior, aqui na Rádio Teletema,
programa Espaço da Inclusão.